Fala galera, meu nome é Fabrício e hoje nós vamos falar sobre movimento retilíneo uniforme e aplicações. Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal. Aproveita também para tocar o sininho das notificações, assim você sempre fica sabendo quando a gente estiver postando coisas novas. Compartilhe esse vídeo com seus amigos também, vê se você conhece mais gente que tem interesse nessa área para poder compartilhar e deixe o seu like para fortalecer nosso trabalho. Sem mais, bora pro vídeo! O movimento retilíneo uniforme é um movimento em linha reta que acontece com velocidade constante. Esse movimento é um caso particular do conceito de velocidade média, e a função principal dele é a função da posição em relação ao tempo. Para poder determinar essa característica que está faltando, ou a posição ou o tempo do MRU, você vai usar a relação S igual a S0 mais V vezes T. Posição final igual a posição inicial mais velocidade vezes o tempo. Vamos ver na prática como é que funciona a função do MRU e como os problemas costumam aparecer sobre esse caso. Vamos lá! Então a gente vai fazer um exercício sobre a equação do MRU, S igual a S0 mais V vezes T. Se você quiser resolver o exercício antes da gente poder conferir a resolução, eu vou deixar o exercício na tela para que você faça isso agora. Sugestão é, pausa o vídeo, faz o exercício, depois que você despausar, você vai ver como é que é a solução com a gente e a gente vai conferir para ver se deu tudo certo. Vamos lá! Então, como você pode ver, esse exercício tratava de um veículo que partia da posição inicial 20 metros, movendo-se com velocidade constante de 8 metros por segundo, e a pergunta do problema, o que a gente estava procurando, a comanda, era qual a sua posição após 5 segundos de movimentação. Então, a gente tem que substituir na equação do MRU, S igual a S0 mais V vezes T, no lugar da posição inicial, o S0, a gente troca por 20, no lugar da velocidade constante, a gente troca por 8. Fica então como incógnita o tempo t e o s para formar uma função de primeiro grau. Trocando o t então por 5 segundos, que é o valor que o problema contou pra gente, a gente fica só com s como incógnita e o que a gente quer saber, a posição final do movimento. Então vai ficar 20 mais 8 vezes 5. Pela ordem de prioridade, primeira multiplicação, 8 vezes 5, 40, mais 20, dá 60. Como tudo está em função do SI, nós sabemos que a posição final desse veículo é então 60 metros na condição do problema. Então esse problema é um problema bem simples usando a equação do MRU. Como você pode ver, quando você troca a variável desconhecida e fica só como incógnita, isso vira como uma equação de primeiro grau. Você troca os valores, vai procurar só um valor que está faltando. Sempre você tem que dar atenção para ver quais são os dados que você tem e o que está faltando. Se tiver faltando só uma coisa, dá para resolver com uma operação simples. Ou você vai multiplicar e somar, ou você vai subtrair, você vai dividir, dependendo do que você tem e do que você está procurando. Beleza? Existem ainda algumas aplicações do movimento retilíneo uniforme que costumam cair bastante em exercícios, em avaliações, né, aplicações práticas sobre o tema. São os casos de encontro e perseguição. O caso de encontro é quando dois veículos estão se deslocando um contra o outro, os dois em movimento retilíneo uniforme. Já o caso de perseguição, os dois estão andando um atrás do outro, com a mesma direção e mesmo sentido. Tanto faz qual seja o caso de encontro ou perseguição, a técnica de resolução é a mesma. Você sempre vai pegar e escrever uma função da posição em relação ao tempo para cada um dos dois veículos na condição inicial, ou seja, na condição em que você vai começar a estudar o movimento dos dois. E depois você vai igualar a equação da posição do primeiro com a equação da posição do segundo. Fazendo isso, você vai conseguir encontrar o instante de tempo de encontro, que é o momento em que um vai chegar no outro. Com essa informação, você pode finalmente pegar a equação, seja do primeiro ou do segundo, e descobrir a posição de encontro, que vai dizer pra gente onde eles vão se encontrar. A gente vai testar isso também através de exemplos práticos. Vamos lá!
Agora a gente vai para um exercício usando a aplicação caso de encontro e perseguição. Mesmo esquema do outro caso. Se você quiser resolver o exercício antes de ver a resolução, você pausa no exercício que a gente vai colocar na tela para você, e aí você observa o exercício com calma, resolve, e aí depois você despausa para ver a solução e ver se bateu com o que você fez. Vamos lá? Então, como você pôde ver no problema, você tinha algumas informações iniciais. A função da posição do primeiro veículo, que era SA igual a 40 mais 20t, e a função da posição do segundo veículo, que era SB igual a 540 mais 10t. Quando você olha para essas duas informações, isso já configura que o caso é um caso de perseguição. Um veículo está andando atrás do outro. Então, na minha representação gráfica aqui no desenho, para a gente imaginar a situação, eu coloquei os veículos apontados para o mesmo lado, para a gente já ficar pensando nesse processo, um indo atrás do outro, e o veículo A, que é o que está atrás, é que vai alcançar o veículo B, que é o que o problema conta pra gente, né? A gente quer saber quando e onde o veículo A alcança o veículo B. Para você descobrir o instante de encontro, ou seja, para você determinar quando eles vão se encontrar, você vai fazer aquilo que a gente comentou. Você sempre vai fazer SA igual a SB, igualar as duas funções. Mas por que isso? Porque quando você coloca SA igual a SB, você está dizendo que você quer encontrar quando a posição do primeiro vai ser igual à posição do segundo, ou seja, a posição em que eles vão se encontrar. Nesse caso aqui, SA é 40 mais 20t, foi o que a gente trocou desse lado. E o SB é 540 mais 10t, que foi o que a gente posicionou do outro lado. Agora, para descobrir o valor de t, que é a única incógnita, a gente tem que reunir todo mundo que é número para um lado da igualdade, todo mundo que tem a função de t para o outro lado da igualdade. Então ficou o 20t e eu passei esse 10t desse lado para o outro. Se ele fez a transição pela igualdade, de um lado ele é positivo, do outro ele passa negativo. Então ficou 20t menos 10t. Do outro lado permaneceu 540 e o 40 fez a transição pela igualdade. Se de um lado ele era positivo, passou para o outro negativo. Ficou então 540 menos 40. Fazendo as contas de menos, 20t menos 10t deu 10t. 540 menos 40 deu 500. Para determinar então um instante de tempo t, a gente teve que isolar ele. Pegou o 10 que estava multiplicando e fez a transição pela igualdade, sempre pela operação inversa. Se de um lado ele multiplica, do outro ele divide. Vai ficar então 500 dividido por 10, que é a mesma coisa que 50 dividido por 1, ou apenas 50 segundos. Isso indica pra gente que vai levar 50 segundos exatamente para que o veículo A alcance o veículo B. Caso a gente queira saber onde ocorreu o encontro, a gente tem que pegar esse instante de tempo, que é o tempo que demora para um alcançar o outro, e substituir em qualquer uma das duas funções. Tanto faz se você substituir na do A quanto na do B. Quando esse instante de tempo for um valor constante e inteiro, que ele não der uma casa decimal, isso vai fazer com que a nossa resposta seja um número igual, tanto faz para qual caso a gente vai pegar. Então eu peguei aqui, ó, quando a gente fez para SA e quando a gente fez para SB. Para SA, a gente trocou por 50 aqui no final e ficou 40 mais 20 vezes 50, que é a mesma coisa que 40 mais 1000 ou 1040. Nesse caso aqui, se a escolha for por SB, você vai pegar 10 vezes 50, que é 500, e somar com 540. Tanto faz, num ou no outro, a resposta é a mesma. A posição de encontro vai ser 1040. Você precisa fazer as duas contas? Não, mas caso você queira fazer as duas, funciona uma como prova real da outra. Esse valor sempre vai ser igual no SA e no SB, quando o seu instante de tempo for um valor inteiro, um valor igual. Se você, por acaso, usar algum tipo de aproximação aqui, na hora que você for fazer a divisão de tempo, dar um valor aproximado e não um valor exato, aí você não vai ter valores iguais, porque vai ser uma aproximação as duas respostas que você vai obter. Mas sempre vai funcionar como uma boa prova real, mesmo que você trabalhe com aproximação, seu tempo não dê um valor exato. E aí você vai ter ali dois números muito próximos. Você poderia encontrar, por exemplo, 1041 para um e 1039 para o outro, valores bem pertinho, dá uma boa referência. Então você não precisa fazer, não é obrigatório que você faça para os dois, você pode escolher apenas um deles para chegar na resposta do onde eles se encontram, a posição de encontro. Mas, caso você queira fazer para os dois para ter uma boa prova real, vamos supor que isso é uma questão de vestibular, segunda fase, vale a pena você fazer, porque garante que você está certo, não só com relação a essa informação, como também diante da primeira, que é o instante de encontro. Beleza? Então é isso. Obrigado por ter assistido até aqui.
Se por acaso você esqueceu em algum momento do vídeo, deixa o like agora, pra gente poder aí ter nosso trabalho valorizado, pra fortalecer o trampo do canal. E se você quiser conversar com a gente, tiver alguma dúvida ou sugestão, usa o espaço dos comentários aqui embaixo, assim a gente já pode conversar. Valeu, galera! Tchau!